ou de ideológicas. Ele disse também que considera positiva essa possível chegada do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao PSD, ao partido de Ratinho Júnior. O governador do Paraná, então, falou sobre esses outros assuntos durante a coletiva de imprensa da abertura do segundo encontro dos municípios paranaenses, que aconteceu em Curitiba. O evento termina hoje e é promovido pela Associação dos Municípios do Paraná e tem o apoio aqui do Grupo RIC, que está sempre presente em discussões que são importantes aí ao Estado e aos municípios. Ratinho Júnior já tinha reforçado na terça-feira passada aí a necessidade e a importância de um trabalho conjunto entre governos estadual e federal para o avanço de projetos. Ontem ele voltou a defender o diálogo para superar diferenças políticas ou ideológicas e tirar do papel importantes iniciativas. Vamos conferir então o que Ratinho Júnior falou sobre essa abertura aí de negociações independente de partido. A questão de discussão política, ideológica, partidária, ela pode acontecer, mas ela não pode ser um entrave para que os projetos aconteçam pelo bem da população, né? O fato do governo federal, eu pensar diferente do governo federal em algumas causas, em algumas coisas, não quer dizer que a gente não tenha que fazer projeto em conjunto, muito pelo contrário, é nossa obrigação. Nós somos pagos para isso pela população, de resolver o problema. Então ontem nós fizemos o lançamento, a assinatura de mais 2 lotes de concessões rodoviárias, é o maior pacote da América Latina, são 3.300 quilômetros de rodovias, o investimento só nesses 2 lotes de 36 bilhões de reais. Então o Paraná vai ter a melhor malha rodoviária do Brasil, junto com São Paulo, que hoje tem a melhor malha rodoviária do país. Olha, Ratinho Júnior também comentou sobre essa possibilidade aí do Eduardo Leite do PSD deixar o partido, aliás, do PSDB, deixar o partido dele e migrar justamente pro PSD. A gente lembra que os dois são nomes considerados fortes aí para concorrer às eleições em 2026. Vamos entender aí o que Ratinho Júnior falou sobre esse assunto. Eu acho muito bom, eu inclusive fui um dos que convidou ele para vir, porque a gente tem uma relação muito boa, né, como governador, convivemos já há 5 anos juntos de trabalhar, temos o Codesul, que periodicamente estamos trabalhando junto, acho ele um cara muito preparado tecnicamente, é um bom quadro que nós temos no Brasil, e acho que ele vai somar muito para o PSD. Isso não pode interferir numa possível candidatura sua ou dele, isso por enquanto não está... Não, de forma alguma, acho que o partido tem que ter quadros, isso é o mais importante. Vamos repercutir então aqui as 2 falas do Ratinho Júnior, a primeira reforçando mais uma vez aquele posicionamento dele que se distancia desse polo, dessa briga ideológica que hoje a gente vê configurada no país já há um bom tempo, de esquerda versus direita, de um contra o outro, eles contra nós. Ratinho Júnior sempre tem aí buscado posições de mais apaziguador, de negociações, de Brasil à frente, de projetos para o Paraná à frente, de qualquer tipo de ideologia. E isso também vem de encontro com o que tem aparecido em algumas pesquisas eleitorais, de que a população também não quer mais tanto essa rivalidade ideológica que está instalada no país. A população, de modo geral, tem se demonstrado descontente com esse embate aí, com essa repetição de discurso de Bolsonaro contra Lula, direita contra esquerda. Então, Ratinho Júnior também, eu imagino que tem a ciência desse posicionamento de parte aí dos eleitores e também vem cada vez mais se fortalecendo como esse nome que busca negociar, que busca apaziguar e que busca agradar também ambas as partes com um projeto maior do que simplesmente a ideologia e o partidarismo. Além disso, temos essa segunda possibilidade aí que também foi repercutida na entrevista, a chegada de Eduardo Leite ao PSD. Ele, que é um nome que já foi ventilado em outros momentos, antes mesmo de Ratinho Júnior para candidato à presidência da República. E agora nós podemos ver aí mais um player importante nesse cenário de disputa eleitoral, só que dentro do mesmo partido de Ratinho Júnior. Eu lembro aqui que há muito tempo o Kassab, que é o presidente do PSD, fala do nome de Ratinho Júnior. Mas Carlos Cobalt, com a chegada do Leite, do governador do Rio Grande do Sul, pode mudar esse favoritismo? Quem sai na frente para uma possível disputa para 2026? Ou a gente lembra aqui que está muito cedo para definir, só no que vem mesmo para entender quais serão os nomes mais fortes nesse tabuleiro? Olha, Beatriz, para o eleitor está muito longe. Para os políticos, a eleição já está aí. Eles já estão conversando sobre isso. A chegada do Eduardo Leite ao PSD, possível chegada, não atrapalha os planos do governador Ratinho Júnior, que é, sim, atrás de Tarcísio de Freitas, o nome da direita
para disputar a presidência da República caso Bolsonaro, de fato, continue inelegível. Agora, o Eduardo Leite viria para o PSD por uma candidatura ao Senado. Tá? Isso é o que se comenta nos bastidores lá na política do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele iria, não tem essa aspiração dentro do PSD, não encontraria espaço para uma candidatura presidencial, mas sairia muito fortalecido numa provável campanha ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. Dito isso, vamos à questão de Ratinho Júnior. Ele continua cada vez mais indo para agendas fora aqui do estado do Paraná, São Paulo principalmente, outros centros urbanos, porque ele tem o desafio aí de nacionalizar o nome dele, se tornar conhecido junto ao eleitorado brasileiro, embora toda e qualquer disputa presidencial alavanque muito o nome da pessoa que disputa. Basta ver que antes de 2022 ninguém conhecia o tal do Padre Kelmo e hoje todo mundo sabe quem é o tal Padre Kelmo. Então, Ratinho não tem essa dificuldade, porque se for candidato, ele de fato vai conseguir nacionalizar o nome dele. Agora, é importante a gente trazer algumas falas do Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, secretário de governo de Tarcísio, durante uma entrevista que ele deu à Folha de São Paulo. O que ele disse? PSD, só para lembrar, é o maior partido, tem o maior número de prefeituras no país. Ele diz o seguinte, o que Kassab fala? Que a centro-direita não vai lançar uma candidatura à presidência da República caso Tarcísio de Freitas decida disputar o Palácio do Planalto. Ou seja, Tarcísio saindo, ele seria o único nome da direita, pelo menos é o que pensa Kassab. Então, Ratinho não sairia, isso nas palavras de Kassab. Caiado não sairia, Romeu Zema não sairia, só Tarcísio sairia. Agora, o próprio Kassab diz o seguinte, que Tarcísio provavelmente não vai se lançar nessa disputa presidencial. Tem mais um mandato, pode ir à reeleição no ano que vem para o governo de São Paulo. Embora aliados aí de Tarcísio de Freitas digam o seguinte, olha, se vier um pedido de Jair Bolsonaro para que Tarcísio dispute, ele vai sim abrir mão da reeleição. Então nós estamos nesse grande cenário. Caso Tarcísio receba esse chamado de Jair Bolsonaro, ele possivelmente será um nome da centro-direita, um nome mais forte, com apoio do bolsonarismo para disputar contra o presidente Lula. Caso não saia, e aí agora eu quero trazer a frase do Kassab, ele diz o seguinte, na ausência do governador de São Paulo, no pleito ao Planalto, quem iria sair pelo PSD seria Ratinho Júnior. Abre aspas para Kassab. É quem tem mais chance de ir ao segundo turno, fecha aspas. Para Kassab, Ratinho une o sul do país, que é, hoje, segundo as pesquisas, quem é o maior reduto anti-PT no país. Então o cenário é o seguinte, você que está me ouvindo, eu vou tentar resumir aqui. A centro-direita quer sair unida. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa federação, União Brasil e PP, e como isso também impacta nesse cenário nacional e aqui no Paraná. Qual que é o cenário hoje para o Kassab, para o PSD e também para Ratinho Júnior? Tarcísio é o nome principal. Se tiver apoio do bolsonarismo, é ele quem vai sair. Se Jair Bolsonaro não puder disputar a eleição, como é o cenário hoje, a realidade hoje é essa, o nome preferido seria o de Tarcísio, o mais forte, aliás, como as pesquisas mostram. Se não houvesse apoio de Bolsonaro, Tarcísio vai para a reeleição em São Paulo, e aí sim o nome de Ratinho Júnior seria hoje o mais forte para disputar contra o presidente Lula. Então o cenário é esse, é um cenário bom para o governador Ratinho Júnior, por isso que ele tem se dedicado a essa